que a cadeia é um lugar que eu não tenho saudades daquele lugar, mas eu tenho as saudades das orações que eu fazia lá dentro, né? Disso Olha, eu que tenho legal. muitas saudades, porque foi, eu acho que onde eu fiz as minhas orações mais sinceras a Deus foi lá dentro, né? Até quando eu entrei lá, a primeira semana foi muito difícil. Eu entendo que eu estava entrando numa depressão mesmo, né? Porque eu não comia, eu estava com todos os sintomas de depressão. Eu não tinha apetite, né? Queria ficar sozinho, isolado, quieto. Mas uma coisa eu nunca deixei de fazer, que era ler a Bíblia e orar. É interessante, até o pessoal, né, a gente como pastor, a gente escuta muito isso. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. E lá dentro era mais ou menos isso, porque eu lia a Bíblia, mas a minha cabeça estava tão tumultuada por tudo que estava acontecendo, que eu não conseguia prestar atenção. Então eu lia um capítulo, terminava, eu não sabia o que tinha lido. Mas mesmo assim eu nunca deixei de ler a Bíblia, né? Nem de ler a Bíblia, nem de orar lá dentro da cadeia. Mas Maurício, e como que foi essa questão de você ter esse momento de oração, de leitura? Lá dentro? Nenhum momento alguém quis te proibir? Não. Foi fácil isso? Como que foi? Joel, lá dentro, eles respeitam muito essa questão, né? Quando você está no momento, ninguém interrompe, ninguém interfere, eles respeitam Então muito tem esse isso. respeito. Sim. O que pode acontecer depois que você termina esse momento, né? Na conversa, assim, alguns podem até dizer que você está se escondendo atrás da Bíblia e tal, mas a grande maioria dos presos respeitam. Uma coisa que eu me assustei muito, Joel, é que a grande maioria dos presos eram de famílias cristãs, evangélicas. A grande maioria. Então isso me assustou muito, né? E Te assustou e te ajudou também? eu acho que mais assustou, Joel, Mais porque você vê que as forças do inferno, elas sempre estão focando em cima das famílias cristãs, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente se tornou um inimigo declarado do diabo e ele vai vir para cima com tudo que ele tem, né? Entendi. E eu vi isso lá. Então, assim, em relação a esse momento espiritual, eles respeitavam demais. Depois da conversa, um ou outro, né, falava, tá se escondendo atrás da Bíblia e tal. Mas houve um momento interessante, Joel, que nessa primeira semana, quando eu estava lá, nesse momento de conflito, né, emocional, tinha um pessoal que estava fazendo um buraco para fugir, né? Eles estavam fazendo um buraco no cimento lá para poder fugir da cadeia. E até eu, nesse momento de conflito emocional, teve uma noite que eu orei a Deus, falei com Deus, falei, Deus, ou o Senhor aquieta o meu coração, para que eu possa ler a Bíblia em paz, orar em paz, e sentir a tua presença, que o Senhor está aqui comigo, ou senão eu vou fugir com eles pelo buraco. E foi uma experiência muito gostosa, porque no dia seguinte, parece que eu já não era mais o mesmo, sabe? Eu tive paz. Isso que é maravilhoso, Joel, porque... Deixa eu te fazer uma pergunta, Maurício. Então isso quer dizer que se eu me converter, eu vou continuar tendo pensamentos assim? Claro, constante. Isso não vai sair igual eu me Não. converti e isso saiu da minha cabeça? Não. Eu entendo, Joel, hoje, né, pelo conhecimento, né, eu sou formado em teologia, que a nossa mente ela é um campo neutro, a nossa mente. Tanto Deus, quanto o diabo e quanto a nossa própria carne, ela gera pensamentos. Então, constantemente, nós temos pensamentos sendo lançados por Deus, pelo diabo e pelos nossos próprios desejos, né? E é muito natural isso. E é interessante, você faz parte de igreja, não faz? Sim. Né? Se o pastor teu dissesse, Joel, a gente criou uma máquina aqui, que nós colocamos na sua cabeça, um capacete, e todo o teu pensamento vai ser transmitido no telão. Só durante o louvor, a gente só quer transmitir os seus pensamentos durante o louvor. Você deixaria? Não, acho que eu nem aparecia na igreja. Por quê? Porque tem hora que você está no louvor, na adoração, e vem uns pensamentos, você fala, meu Deus, estou pensando isso aqui dentro da igreja. Que horror, quem sou eu? Isso aí, né? Por quê? Porque a nossa mente é um campo neutro. Deus, o diabo e a nossa carne têm poder de gerar pensamentos. A nossa carne são os desejos naturais, né? Desejo da sexualidade, o desejo de coisas confortáveis. Alguns são pertinentes, que Deus vai permitir que eles se concluam. Outros não. Os pensamentos de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que levar para o coração e nutrir eles no coração para que eles se realizem. E os pensamentos do diabo a gente rejeita, né? É interessante quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o caminho do pecado, ele fala isso, né? Que nós somos
nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? E uma vez olhando, uma vez desejando aquilo, o pecado começa a ser gerado em nosso coração. Então isso começa na mente. Por isso que Paulo, em Romanos 12, vai falar que a transformação, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então você teve o desejo de fugir, Sim. mas aquilo não gerou no seu coração, digamos assim? Aí entra o Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, né? A pessoa de Deus que mora em nós, e ele trabalha como um filtro, né? Com o Espírito Santo eu começo a filtrar aquilo que é do diabo e eu lanço fora, aquilo que é dos meus desejos carnais, e alguns são compatíveis com a vontade de Deus e eu posso gerar eles, outros não e eu posso dispensar eles, e aquilo que é de Deus eu vou alimentar no meu coração. Então lá dentro da cadeia eu vi muito claramente isso, né? Pensamentos que eram diabólicos, né? E o Espírito Santo em meu coração me dava discernimento. Aquilo que eu lançava fora, aquilo que eu trazia para o meu coração. Então, nesse momento, e nesses momentos de conflito, a gente fica muito sensível, né, a tudo que está acontecendo. Então, foi uma conversa, né, sincera, um tete-a-tete que eu tive com Deus. Falei, Deus, só assim que eu vou conseguir aguentar. E você não foi pressionado para participar? Pra Não, fugir não, junto? não, lá não. Né? Não tem essa pressão assim? Não, lá a lei lá é assim, Joel. Se você quer fugir junto, você vai trabalhar junto. Se você não quer fugir, você fica no teu canto, eles vão trabalhar lá, fazer o que tem que fazer, né, e ir embora. Então lá eu não tive essa pressão. E depois que Deus tranquilizou o meu coração, eu fiquei até mais à vontade, né? Na galeria onde eu estava preso, nós tínhamos 7 celas. E como a gente estava em superlotação, as celas não ficavam fechadas, elas ficavam sempre abertas. Então a gente ficava andando na galeria e à noite a gente até dormia na galeria, né? Porque não cabia, na cela tinham 4 camas, né? 2 beliches, e às vezes a gente dormia no meio também, uma pessoa no meio. E aí o restante... dormia onde? Eu dormia no meio. Eu dividia o colchão com um amigo meu, Alan. A gente dormia um pouquinho outro. Porque desde que eu entrei lá, eu tinha... vocês não tinham um colchão para cada um? Eu não tinha, porque eu pedi para minha família não mandar. Porque eu tinha certeza que Deus ia me tirar de lá. Eu sabia que era um período que eu ia passar, né?